apresentar para vocês essa ferramenta que chama Projeto José, que ainda não é da Paz, mas pode ser, viu, pastor Milton? Mas começou também com um programa chamado Programa de Paz. É interessante, você falando ali. Mas o Projeto José, ele nasceu no contexto do Bola na Rede. Alguém ouviu falar do Bola na Rede, né? Lá em 2010, lá em Recife, né, a questão da Copa do Mundo e tal, então foi lançado a campanha, né, Bola na Rede. Então, um pastor, né, conhecido nosso, o Eliandro, ele trouxe essa proposta, né, de formar um grupo gestor, para trabalhar essa campanha com a temática da exploração sexual da criança e do adolescente. Só que aí a gente aceitou, essa equipe aceitou o desafio, né, de desenvolver. Então, a equipe de Curitiba, dentre as outras equipes das outras 11 cidades sedes, a gente formou um grupo bacana, né, de treinamento, né, de oferecer um recurso através das capacitações. Só que aí, dentro dessa equipe, eu já tinha trabalhado com a AMAS, né, a Regina, que é a coordenadora da AMAS, inclusive é uma das autoras aqui da cartilha. A gente implantou o programa de paz, que trabalha nessa área de violência doméstica, né? Então, a questão da cultura de paz e tal. Então, a gente já havia feito um trabalho assim, e aí a gente começou a observar e viu que o buraco era muito maior do que a gente imaginava, principalmente dentro das igrejas, né? E não havia nenhuma ferramenta que falasse sobre abuso sexual de uma forma não tão drástica assim, né? Dramática, aquela coisa que já é desgraceira, as pessoas já colocam mais peso ainda. Então, a gente começou a desenvolver algumas ações junto com a campanha Bola na Rede, com a AMAS, no interior também. A gente conseguiu, né, essa questão dos adolescentes também, a questão do protagonismo infanto-juvenil, uma coisa que a gente já trabalha há um tempo e tal, e começamos a perceber a dificuldade de alguns pontos importantes, que era a igreja, os projetos sociais, né, que se você for olhar, 99% das crianças elas sofrem algum tipo de abuso, né, e a gente começou a ver bem de perto a dificuldade da igreja, de enxergar o abuso sexual, né, e a dificuldade até hoje, tá, gente, do que é pecado e crime. Então, a igreja é mais fácil para ela chamar o agressor, né, junto com a vítima e falar assim, ó, vamos lá pedir perdão, né, e todas as coisas serão resolvidas e todas as coisas serão, né, tudo para a glória de Deus e tal. E a gente sabe que isso não funciona. Então, gente, nessa caminhada, houve a necessidade de criar, né, através da campanha Bola na Rede, um material que pudesse trabalhar durante a Copa dentro das igrejas e nos projetos que as igrejas apoiavam. Então, a gente começou a escrever, né? Juntou eu, a Regina e a Gismar e começamos a encontrar e tal. Eu assim, puxa, a partir do quê? Então, através da história de José, a gente colocou a tipologia da violência, né? É bem interessante. Mas aí, a gente tinha o texto, né? A Darclé, né, do Projeto Docs, durante um tempo ela fez parte da campanha, e aí ela conversou com o Samuel, né, e a gente só tinha aquele texto, né, a gente tinha feito todas as paradas, as lições, e eu falei assim, olha, disseram, né, que tinha dinheiro e tal, que ia fazer, que não ia fazer, o tempo passando, aí foi março, abril, né, e o projeto lá só na apostilinha lá. E aí o Samuel conversou através daquilo que a Darclé tinha falado para ele e falou assim, olha, manda o material que eu vou ver o que dá para ver, dá para fazer e tal, né? E aí naquele mesmo dia, não sei, ou naquela semana, o Samuel tinha uma reunião com o Bebeto. Aí o Samuel, né, empolgado, né, não, tá tudo maneiro, tá beleza, só precisa de um apoio. Aí foi eu e a Darclé, simples, humilde, né, Darclé? O Bebeto faz uma pergunta lá na missão, falou assim, o que vocês precisam? Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, de tudo, né? Não tem arte, não tem diagramador, não tem, precisa de alguém para fazer a correção,
né? Precisa disso, precisa daquilo, só isso, né? Então aqui é o que a gente tem, né? E o resto, esse resto é o que precisa, né? Então faltava, né, gente, meio caminho e tal. Então foi bacana, porque aí a Sueli, a esposa dele, também ajudou na correção, e aí a Celeda e tal, e aí o pessoal começou a sentir o gosto, né, dessa ferramenta. E assim, tem selo do Inmetro, porque tudo o que tem aqui foram experiências testadas e comprovadas com as crianças. Então, esse ano, logo após o lançamento, que teve um culto de ação de graças lá na Luterana, na Comunidade do Redentor, né, através do projeto Dorcas, a Darkley também abraçou, nós testamos, né, esse material e é fantástico mesmo. Assim, o negócio funciona mesmo, né? Então, ouvindo falar, né, sobre essa questão da drogadição, né, quando a gente olha para a questão histórico-familiar, a drogadição ela é só um sintoma de algo doente que já vem acontecendo. Eu acredito assim, a gente podia internar a família, né? Tem uma ala lá, né, lógico, para desintoxicação, mas a família podia internar junto, né? A gente percebe pessoas que moram na rua, né? No Brasil, em 2012, cerca de 40 mil crianças fogem de casa, desaparecem, né? Fogem e tal. Eles conseguem recuperar só 20 mil. As outras 20 mil, gente, simplesmente evaporam, né? Então, essas crianças são levadas, né, por causa do tráfico humano, uma das maiores rotas de tráfico humano. E a gente fala sobre isso aqui também, tem as lições, tem uma lição, uma parada que fala sobre o tráfico humano, quando José é vendido, né, como escravo, né, aquela coisa toda, para a criança ela ter essa iniciativa de dizer não, eu não vou com um estranho e por aí vai. Então, assim, e hoje no Brasil é algo que requer uma atenção muito grande. Outra coisa, nas igrejas, né, alguém falou sobre sexualidade. Gente, a maior dificuldade que a gente vê realmente são as igrejas. O maior número, tem muitos casos de abuso e a gente faz vista grossa dentro das nossas igrejas. Isso é fato. Isso é óbvio. Nas capacitações, com 25 pessoas, 20 pessoas, cerca de 5, 6, até 8 pessoas já aconteceu de terem passado por abuso sexual na infância, né? Então é algo que preocupa. A droga, ela preocupa. Ela destrói tanto quanto todo e qualquer tipo de abuso. O abuso sexual, alguém perguntou assim, mas por que o abuso sexual ele destrói tanto? Né? Uma das coisas que a palavra fala é sobre a essência que nós somos. A gente precisa ter essa essência de Cristo. Até a essência no abuso sexual, ela é tirada da criança. Até o cheiro da criança, ela muda. Até o cheiro muda. E muitas vezes nós vemos pastores e líderes, né, que têm problemas nessa questão sexual, sim. Pais de famílias que têm problemas nessa área, sim. Que sentam do nosso lado nas igrejas. E a gente precisa olhar de forma diferente. A gente precisa parar de tratar isso com uma certa até hipocrisia, né? E assim que, quando Deus nos levanta, como levantou essa igreja para ser referência, nós precisamos de pessoas como referência. Igreja, quem é pastor aqui? Quem é pastor aqui? Né? Que você seja referência, né, em ter um instrumento desse, encorajar a cidade, formar essa rede que é fantástica, que tem que incluir sim, tem que agregar sim, porque nós precisamos das pessoas, nós precisamos, para formar um grupo de apoio, uma rede de proteção à criança e ao adolescente, a gente precisa do poder público, com certeza. Escoteiros. Há 2 anos atrás, houve um caso de abuso sexual aqui no escoteiro. A chefe dos escoteiros entrou em contato com a Regina e falou assim, olha, eu estou conversando com como chama os professores? Os chefes, para a gente montar uma equipe, para a gente ter essa capacitação. Beleza, ela enrolou. Meses depois estourou o caso de abuso sexual, que um dos instrutores abusava dos meninos, e foram mais de 10 abusos.
Voluntariado. Gente, isso é um perigo. Retiro espiritual. Para alguns pode até ser, mas para muitas crianças, retiros marcaram a vida deles para o resto da vida, porque foram abusados nesses retiros. Ninguém cria critério para colocar voluntário, para trabalhar na escola dominical, em alguma atividade extra da igreja, nos projetos, onde quer que seja. Ninguém forma esses critérios. Ah, você está a fim de ir? Então vem, glória a Deus, aleluia, olha só como que essa pessoa e tal. Então, gente, na capacitação, construindo lugar seguro, no projeto, a gente faz isso, né? A gente leva essas informações, a gente fala dessa família abusiva. Né? Nós, como igreja mesmo, nós temos a custódia da única coisa que pode realmente transformar e fazer a ressignificação da nossa vida, que é a palavra de Deus, não tem outra. Não tem. Não tem outro caminho. Não de forma crentesca, mas já o que a gente humaniza a palavra como? Praticando. Olhando com um olhar diferente, né? Aquilo que pode ser diferente, né? Construir a partir do que sobrou, né? Então, e essas crianças, elas precisam ser reconstruídas, e Deus nos chama para isso, né? Então, é uma ferramenta prática, cadê o Breguinati aqui? Para lá ou para cá? Ó, isso aqui tem um... Isso aqui vai para onde, gente? Ah, travou também, né? Como é que vai? Isso é foto, né? É PowerPoint. PowerPoint. Isso aqui é foto. Isso aqui Não, é a pasta. Ele colocou ali divulgação. qual que será? Divulgação Projeto José. Aí, isso. Então, a metodologia, gente. Então, nós temos... A gente vai tentar condensar isso, mas fazer uma forma mais compacta, mas é complicado, porque o Bebé diz assim, puxa, mas né, aqueles projetos que quiserem e tal. Gente, todo mundo quer fazer, mas ninguém quer ser preparado para isso. Né? Ninguém quer perder tempo com capacitação, estudar, aprender sobre isso, ninguém quer, todo mundo quer fazer. Aí onde que sai as grandes lascas, né? E os grandes atropelos. Então, a gente construiu essa capacitação em 16 horas. Né? Então, a gente fala sobre afetividade, né? E muitas outras coisas. Então, a metodologia, tanto para a cartilha, né? Que a capacitação da cartilha, elas são 8 horas. Mas o mais importante é saber o quê? O perfil dessa família, o perfil desse agressor, o perfil dessa família abusiva, disfuncional, o que